nós faremos a leitura do verso 1, relembrando, tanto o cumprimento profético quanto o significado dessa entrada de Jesus no templo e a ligação que nós ainda fazemos daquele dia histórico com o dia de hoje, o domingo de Ramos lá e o domingo de Ramos cá, no dia de hoje. Mateus 21, do verso 1 até o verso 17. Vou ler o texto e a igreja acompanha. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-vos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Fazer uma pausa. Aí na sua Bíblia deve ter alguma nota de rodapé dizendo que é Zacarias 9:9. Portanto, o que Jesus está fazendo aqui nada mais é duas coisas fundamentais. Ele se reconhece como o Messias enviado, portanto o Filho de Deus, Deus encarnado, e ele reconhece que aquele momento é um momento profético, está sendo cumprido, mas ao mesmo tempo deixando o principal legado que marca a igreja de Cristo até hoje. E quero fazer aqui a menção disso. O que significa a entrada de Jesus em Jerusalém, não só na Terra Santa, mas sobretudo no templo em Jerusalém. Tá? Fiquem atentos. Então, no verso 5, dizendo que é um cumprimento profético a chegada de Jesus em Jerusalém e a sua entrada lá. Verso 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam quanto as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, sacerdotes, grifos meus, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo os cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais, veja, verso 15, mas vendo os principais, lembrando que este ministério sacerdotal começou com Arão, por mandado de Deus a Moisés, e nós lemos o texto hoje para recordar. Passaram-se séculos, a prática estava sendo continuada no tabernáculo e depois no templo, até a chegada de Jesus. Então veja, verso 15, depois da atitude de Jesus, o verso 15: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo, o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Estava citando o Salmo 8 no versículo 2. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Até aí. Vamos mais uma vez orar, irmãos e irmãs, pedindo a direção do Senhor para esse tempo de breve reflexão sobre o domingo de Ramos, a entrada de Jesus em Jerusalém. Vou pedir ao presbítero Denilson nos dirija. Santo Deus eterno Pai,
Mais uma vez, Senhor Deus, que aqui nos prostramos ao Teu altar, Senhor. Queremos Te pedir, ó Pai, que o Senhor abra nossas mentes, nossos corações, para que a Tua palavra, Senhor Deus, venha, ó Pai, de encontro com as nossas necessidades e que nós possamos, ó Pai, entender aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós. Que o Senhor, assim, ó Pai, nos ilumine, nos mostre, Senhor Deus, o caminho que devemos andar, Senhor. E que tudo, ó Pai, que fizermos seja para a honra e glória do Teu nome. Fique, ó Pai, conosco, o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A entrada triunfal de Jesus e a saída frustrante do povo. Esse é o título da reflexão que eu quero fazer com você, igreja, com você, querido irmão, querida irmã. A entrada triunfal de Jesus e a saída frustrante do povo que naquela ocasião lá estava, tá? Algumas curiosidades rápidas sobre esse momento chamado de Domingo de Ramos. Sim, historicamente não há nenhuma dúvida na cristandade acerca deste dia, um domingo, sim, porque domingo, na ocasião ali festiva desse povo, então, celebrar a entrada de Jesus. É importante dizer duas coisas. Primeiro, por que os ramos, pastor? Porque, por exemplo, nesta entrada triunfal de Jesus, que as pessoas, vamos imaginar um corredor como esse aqui, um corredor central, né? As pessoas vinham de longe, o templo grande, muito grande, você vai imaginar ali em Guaratinguetá ou na Aparecida, onde tem um templo católico histórico, né, muito grande por aquilo que se anuncia lá, né? Então tem que ter toda uma estrutura, uma logística para você conseguir organizar a entrada de milhares de pessoas, 10 mil, 20 mil pessoas, né? Claro que dentro do templo não cabe, eu acho que se enganado não estou, acho que cabem 12 mil pessoas lá no santuário em Aparecida, mas mesmo assim 12 mil pessoas é muita gente. Então como organizar tudo isso? Então há toda uma logística. Então a entrada triunfal, imagino, né, por dois sentidos, né, deveria ter aquela entrada triunfal, ou seja, aquele espaço onde fosse visto, todo mundo pudesse ir organizadamente, ir em direção naquele corredor enorme até a entrada do templo, vamos imaginar assim. Então o primeiro significado aquele era um corredor central onde todas as pessoas podiam ter acesso para entrarem no templo. E o outro sentido tem a ver com o momento histórico e político. Jerusalém no tempo de Jesus, ou a Palestina no tempo de Jesus, estava sob o domínio romano, o Império Romano. O Império Romano havia conquistado praticamente o mundo todo, né? E também parte do mundo árabe e o mundo ali no continente africano, né? O mundo judaico, ou pelo menos o mundo palestino. E quando uma autoridade, quando um imperador, quando um rei conquistava uma nação, o despojo de guerra eram basicamente duas coisas: ouro, né, ou riqueza material, e pessoas, sobretudo jovens, que iriam se tornar escravos. Então a glória, aspas, né, a glória de uma nação dirigida por um rei ou por um imperador, quando esse imperador voltava, né, das conquistas, retornando para o seu povo, era uma saudação, era um dia histórico. Era um dia histórico. Isso é muito comum, por exemplo, nos filmes que retratam o Império Romano, os imperadores romanos, né? Quando eles voltavam depois de meses, às vezes anos de batalha, e que haviam triunfado, quando o povo, né, quando o povo era preparado para receber o retorno do imperador, o retorno do império, aliás, do exército, e sobretudo vitorioso, havia uma grande festa. E aí eu quero chamar a sua atenção para esse significado, né? Quando Jesus foi, Leila, crucificado, colocou-se um destaque, isso está na Escritura, está nos 3 evangelhos, né? Uma inscrição em cima, uma placa, uma legenda, para que as pessoas que pudessem passar ali, quem porventura não soubesse, porque eram milhares de pessoas crucificadas, era um método de execução romana, né? Então a crucificação era como hoje o fuzil nas comunidades, ou mesmo, né, nos lugares de confronto entre o Estado, né, e muitas vezes ali a criminalidade. Então a crucificação era um modo de execução romana, né, de pessoas, aspas, né, que causavam problemas, sobretudo os tais, né,
arruaceiro, a gente diria uma expressão mais popular, né? Arruaceiro, aqueles que iriam causar algum tipo de instabilidade social, política, até mesmo religiosa, tá? Bom, então a inscrição que foi colocada em cima, né? Uma placa colocada em cima, logo acima da cabeça de Jesus, era N-I-N, né? R-I, né? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então, o tempo todo na coletividade com a qual Jesus caminhava, ele era chamado como rei, né? Então aí você começa a fazer a ligação. Se aquela multidão aclamava Jesus como um rei, então é óbvio que ele deveria entrar em Jerusalém. Até a expressão do texto é triunfal. Tinha que ser, Priscila, uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ocorre que esse tipo, né, de comemoração, de festa, esse tipo de empoderamento político, de empoderamento de guerra, né, é coisa humana. Jesus, do começo ao fim, desde o seu nascimento até o último dia do seu ministério, que termina nesta última semana, chamada de Semana Santa, começando hoje em Domingo de Ramos, terminando domingo na ressurreição, né? Do começo ao fim, Jesus vem para frustrar toda a expectativa de grandeza que nós seres humanos temos. Então, irmãos e irmãs, o primeiro significado dos ramos e sobretudo das duas jumentinhas que profeticamente Jesus manda os seus 2 discípulos buscarem, é uma ironização das glórias humanas. Porque quando chegava o imperador das conquistas, ele não entrava no jumentinho. Jumento, tanto lá quanto cá, ainda hoje eu me lembro, no ano passado, fazendo uma mensagem sobre isso, é sinônimo, é símbolo de pobreza. Símbolo de riqueza, de poder, é 1/4 de milha, que já tinha naquela ocasião. Os cavalos de Salomão, aliás, nos Cantares de Salomão, né, no domingo desse a gente fez uma mensagem sobre Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, né? Tem uma expressão lá que na época era uma expressão romântica, hoje peronomás, né? Hoje não mais, mas o noivo diz assim para sua esposa: as éguas de Faraó te comparo, ó querida minha, né? Mas como assim está me comparando a uma égua, né? É que naquela ocasião era o quê? Era não apenas caríssima, mas era símbolo de força, beleza. Imagina 1/4 de milha. Aliás, fazer pausa aqui. Essa semana foi leiloado um touro brasileiro, não sei se vocês viram na internet, 21 milhões de reais, um touro, né? Então imagina. Então, presbítero Helvig, quando Jesus dá aquela ordem a 2 de seus discípulos e mande, vai até uma aldeia próxima e diga a quem vos atender que o Senhor os enviou a buscar uma jumenta e um jumentinho. Jesus monta sobre então essa jumentinha e entra em Jerusalém. Bom, então se Jesus é rei, como é que pode um rei, no momento triunfal da sua glória, entrar em Jerusalém, no templo, na cidade santa, na grande cidade santa, montada no jumento? E mais, se antes eles espalhavam assim, os despojos de guerra eram colocados, Diácono Paulo, né, naquele corredor para dizer o seguinte: olhem, nação, povo, multidão, olhe e repara a riqueza que o vosso rei conquistou nos despojos de guerra. E no entanto, a entrada de Jesus, além de ser no jumentinho, né, a riqueza era revelada, ou era mostrada através de ramos de palmeiras, né? Que não tem mundial, é brincadeira, né? Os ramos de palmeiras que eram cortados e colocados ali, palmeira você encontra aqui em todo lugar, ou seja, é ramo, é coisa simples, não é símbolo de glória, não é símbolo de poder. E o que é curioso, irmãos e irmãs, que não foi um acidente isso é cumprimento profético, estava profetizado há séculos.
em Zacarias 9:9, o texto que nós lemos. Tá? Então, do começo ao fim, mostra que havia um propósito de Deus de desbancar a glória humana. Sempre foi, né? Para mostrar que a salvação da humanidade não é fruto das nossas escolhas e dos nossos méritos, desde até mesmo o próprio nascimento de Jesus. A escolha de Maria, né, frustrou todo o conceito de, por exemplo, de herança e de nome. Ou vocês acham que não era indagado o tempo todo? Como assim o Filho de Deus ou o próprio Messias nascer de uma família de palestinos, de gente sem nenhuma importância, de um noivo carpinteiro? Ou você acha mesmo que carpintaria era a profissão do século, da época de Jesus? Não. E às vezes eu fico assim, né, tentando compreender, né, o exercício imaginativo que alguns pastores fazem para dizer que Jesus era rico, e rico financeiramente falando. Outro dia de novo eu ouvi uma mensagem nessa direção. É um esforço muito mais imaginativo do que bíblico, porque do começo ao fim mostra exatamente o contrário. A moça jovem que foi escolhida, Maria, uma vida dura na região da Judéia, na Galileia, pessoas pobres, seu noivo era um carpinteiro. Quando nasce, ou quando estava próximo de Maria dar à luz, e não é porque ela estava próximo de dar à luz, é porque naquela ocasião, quando o imperador mandou fazer um censo, né? O IBGE, por exemplo, que até hoje tem essa função, Maria foi alistar-se com seu marido, né, na região de Belém. E aí, por coincidência, estava próximo o dia de ganhar. Ela, quando chega em Belém, na Judéia, não tinha mais hospedaria. Vocês conhecem o texto, porque todo ano é encenado, né? É cantado em coro, é encenado no altar por crianças ou adultos. O ano passado tivemos isso, né? Foi muito engraçado, inclusive, né? O estilo meio que, né, abrasileirado, né? Então Maria chega com o seu noivo, ou já com seu esposo, chega na Judéia para o alistamento, né? E não tinha mais hospedaria, não tinha mais lugar para se hospedar. E sobrou, em que lugar que sobrou para ela? Veja o propósito de Deus, para humilhar, né, a glória humana. Ela vai ficar numa estrebaria, ou seja, local reservado para animais. Você acha mesmo que Jesus fosse de descendência real, de família importante, ou de sacerdotes, ou mesmo de reis, ele estaria reservado àquela condição? Teria reservado o hotel um mês antes. Aliás, pausa, né? Quando vem um chefe de Estado visitar o nosso país, ou quando mesmo o presidente da República, seja qual for, vai visitar um outro país, há toda uma etiqueta para se cumprir, Laodiceia. Afinal de contas, está chegando um chefe de Estado, tapete vermelho, as autoridades, geralmente embaixadores, vão, e aí aquele protocolo, né? O presidente daquele país vai ali, a todos os fotógrafos, para registrar o momento, e ali a famosa saudação, né, de um aperto de mãos, né? Toda aquela pompa, né? O mundo inteiro com as câmeras voltadas ali, né, para aquele momento, porque afinal de contas está se chegando um chefe de Estado, né? E quando eu e você, em qualquer momento, a gente vai viajar, quem é que vai nos receber, né? Hoje nem a família, porque se é família, se está numa grande cidade, fala assim, olha, pega o Uber, viu? Pega o Uber, né? Eu vou estar te esperando aqui em casa com o almoço, né? Já é uma coisa boa, né, dona Vilma? Mas, imagina, significa que nós não somos pessoas, né? Como se diz, a imprensa mundial não vai cobrir a nossa viagem quando você sai daqui de São Paulo e vai lá para Botucatu. A imprensa mundial não vai cobrir essa viagem. Ou seja, isso mostra que o nosso sobrenome, né? Aliás, fazer uma outra pausa aqui essa semana, falando sobre colônia brasileira, eu usei isso, né? Eu brinquei, peguei a lista de
de chamada, né? Ele falou assim: olha, vou começar com o meu nome, tá? Para você não achar que eu tô zoando você, os adolescentes, né? Aí fui lá, meu sobrenome é Souza. Aí fui lá, é Souza, Silva, Pereira, Ferreira, né? Rodrigues e tal, e não sei o que, não sei o que. Isso mostra o que, né? Que nós somos o povo misturado. Agora, quando você fala Brasília, que na época era monarquia, hoje é Brasília. Quando você fala Brasília, quando você fala Forças Armadas, e quando você fala elite da terra, aí é Bragança e Orleans. Ou seja, família importante, não é um Bronzatti, né? Já pensou? É Bronzatti, né? Helve, né? Ou seja, alemão. Estou brincando, mas fazer o seguinte: Jesus era filho de uma família simples, nasce numa estrebaria, estava sendo alistado no censo, entendeu? E José, o seu pai, era o que? Um carpinteiro. Então, irmãos e irmãs, do começo ao fim, Deus usa exatamente este modelo de profético e depois de cumprimento profético para dizer o seguinte: olha, Jesus vai dizer isso em João 4 depois, né? A minha glória, a minha comida, a minha comida e a minha bebida persiste em fazer a vontade do Pai. Eu não vim para realizar obra própria, a não ser aquela daquele que me enviou. Eu não aceito glória que vem de homens, disse Jesus para os seus discípulos, diferente de vocês. Então, Jesus Nazareno, rei dos judeus, INRI, o reinado de Jesus é um reinado espiritual, não é um reinado de acordo com, né, a perspectiva humana. Por isso, voltar para o texto, porque o nosso tempo, né, corre rápido. Voltar para o texto, a gente vai começando a entender, né, o que significam os ramos, Paulo, e o que significam os 2 jumentos. Então, vencida a primeira etapa, né, vamos para a segunda. Tá, Jesus entra no templo. Então vamos, a partir do verso 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Até aí, né? Bom, no primeiro templo, construído séculos antes desse momento, lá no século sexto, sétimo antes de Cristo, construído por Salomão. O mesmo rei que construiu o templo profanou o templo, como já citado aqui tantas vezes por mim, por outros pastores e professores de escola dominical, ou mesmo na sua leitura. Salomão construiu o templo, e o próprio Salomão, como dizia a minha mãe lá no interior de Goiás, né, emporcalhou o templo. Por quê? Porque quando chega a rainha de Sabá, observa a glória de Salomão e fala: você é o cara. Salomão achou o quê? Pô, eu sou maior que meu pai, não vou parar, vou continuar. E para que ele pudesse ser maior que seu pai, porque a grande dinastia é a dinastia de Davi, porque a Bíblia diz que Davi era o rei segundo o coração de Deus, então Salomão quis ser maior que o seu próprio pai. E para ele ser maior que o seu próprio pai, porque tudo que Salomão teve, claro, permissão de Deus, mas tinha sido conquistado por Davi. Por Davi. Salomão era um reles herdeiro. Mas para ser maior que seu pai, o que ele precisou de fazer? Ele começa a política de casamentos políticos. Casou-se 700 vezes. Não 700 vezes, com 700 esposas. De tudo que é reino que você imaginar. Porque é o tal do dote. Cada vez que se casava, um homem famoso, poderoso, como era no caso o rei de Israel, que Israel já estava, né, ou Jerusalém estava, né, enorme, o seu prestígio político, por causa de Davi. Então todo, né, reino menor queria fazer aliança com Salomão, né? E o que acontece? A gente faz essa comparação até hoje, né? Eu sou crente, imagine eu casar com uma pessoa que é de outra religião, ela vai levar a religião dela, se ela pratica a religião dela, ela vai levar para dentro do casamento, para dentro da casa e na formação dos filhos. Foi isso que aconteceu com o templo.
Cada casamento de Salomão, vinha a princesa, ou vinha a rainha, ou a princesa, porque a rainha era a principal no caso, né? E trazia as suas referências religiosas. E Priscila, e Salomão permitia que essas princesas, vindo para o palácio do rei, trouxessem os seus amuletos, seus objetos religiosos. E aonde que ele permitiu que se colocasse? No templo. Então, aquele sacrifício que você viu comigo hoje, lá em Êxodo 19 e Êxodo 29, que Deus havia instituído por mãos de Moisés e Arão, em cada detalhe do que devia ser feito, né, aquilo vai durar pouco tempo. Será manchado no tabernáculo, que era o quê? A igreja itinerante, porque o povo estava encaminhado no deserto. Então o tabernáculo era feito de, né, tinha madeira para dar sustentação, mas a maioria era de lençol, linho, porque ele tinha que ser sempre desmontado, porque o povo estava encaminhado até chegar à Terra Santa, em Jerusalém. Quando o povo se instituiu em Jerusalém, aí você constrói o templo físico. E quando chega no templo físico, toda aquela, né, desculpa a expressão, aquela porcaria que Israel foi acrescentando no sacrifício, vai chegar no ponto que eu quero que você relembre, porque você conhece o texto que está lá em Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1, a partir do verso 10. Vou esperar você encontrar. Isaías capítulo 1, a partir do verso 10. O título aí que o Almeida na tradução nos ajuda para compreender o bloco, né, que a gente vai ler: Condenado culto hipócrita. Isaías 1, a partir do verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Ou seja, aquilo que se fazia no templo. Uma pergunta mais popular, dona Vilma: para que vocês estão fazendo isso? Ou a quem vocês estão oferecendo isso? Era a pergunta que o profeta estava fazendo no culto tradicional que os sacerdotes há séculos estavam fazendo, né? De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Ora, pois, não foi exatamente isso que havia sido dito por Deus a Moisés, e depois foi dito a Arão? Sim, Leila, foi isso que Deus mandou fazer. Só que acontece que tudo que o ser humano põe a mão, ele mancha de pecado. Por isso a importância de você não esquecer a base bíblica. Para que serve isso? Para que serve o meu louvor, a minha adoração? Para que serve um coração que é habitado pelo Espírito Santo? Por que serve a palavra de Deus? Serve exatamente para a minha orientação, porque, como dizia João Calvino, o reformador, o coração humano é uma fábrica insaciável de idolatria. Então serve para mim, é para você. É para que a gente possa sempre conferir, voltar sempre ao quê? A origem do que estamos fazendo, para quem estamos fazendo e a quem estamos fazendo. Então é essa dureza que o profeta vai dizer já no templo construído em Jerusalém. Verso 12: quando vindes para comparecer perante mim, Deus falando, tá? Quem vos requereu só pisar dos meus atos? Uma palavra mais dura seria: o que vocês estão fazendo aqui na igreja? Né? Palavra dura, não é? 13: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. As festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar o que? Iniquidade, ou seja, pecado associado ao culto, que é o tal do ajuntamento solene. 14: as vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço,
porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas e por aí vai. Então, quando você agora, Roberto, vai lá para Mateus 21, conferindo de novo que há séculos o povo cristão faz a mesma coisa, e vai entender biblicamente a entrada de Jesus em Jerusalém, os ramos, o jumentinho, e agora, por que, Denilson, que Jesus fez o que fez quando entra no templo? Agora é a hora da gente entender. Por quê? Porque de novo, agora Mateus relata, o que Jesus também encontrou no templo. E eu vou dizer para você, faltou exortação? Não faltou. Faltou o profeta Misael para explicar para o povo, sobretudo para o pastor da época, que era o sacerdote, que aquele caminho estava equivocado, que a forma dele conduzir o culto, que a forma dele conduzir os sacrifícios estava totalmente equivocada, aquilo não agradava mais a Deus. Faltou gente para alertar? Não faltou. Por isso Deus invalida aquela aliança. Não porque a aliança é ruim, porque partiu de Deus, mas sim porque o coração humano é pecaminoso. Então, quando Jesus entra no templo, ele vai fazer o que fez depois de 700 anos de contaminação do templo. Aliás, nós estamos falando do século I da era cristã. Pela contagem a partir de Jesus, então Jesus começa o seu ministério com 30 anos. Então foi no ano 30. Certo? No ano 30. Estamos falando da última semana do ministério de Jesus, então no ano 33, presbítero Marcos. 33. Quando é que o templo foi construído? Em torno de o ano 600, no século 6, século 7 antes de Cristo. Então nós estamos falando de 700 anos de história. Por 700 anos o templo vai ser contaminado. Destruído uma vez, 70 anos de cativeiro. Claudinei. O povo é exilado, destrói o templo, destrói Jerusalém, 70 anos de sofrimento e humilhação, 3 nações diferentes revezando para humilhar Israel. Deus levanta depois Ciro, o libertador, decreta, volta o povo, constrói de novo o templo, constrói os muros, reconstrói tudo e fala: agora a minha casa será chamada casa de oração. Aliás, Salomão escreveu isso, Oscar, lá em Crônicas, quando da inauguração do templo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, né? Os meus olhos estarão perpetuamente neste lugar. Só que mesmo no português, professoras, né? A partícula C indica o quê? Condição. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar. Bom, se é C, e se for o contrário? E se não fizer? Deus simplesmente sai desse lugar. Pode falar. Por isso que, em alguns casos, só a nova geração recebe isso. E os que ficam no outro espírito de Deus, eles padecem só a nova geração deles que vão desfrutar dessa bênção. O profeta Amós vai dizer: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então, para a gente resumir o tempo, né? Está terminando. Então, aí está a explicação do porquê Jesus fez o que fez quando ele entra no templo. Tá? Então, a primeira explicação, olha, ele está destruindo aquilo que não comunicava mais nada, Miriam, a Deus. Mas já não comunicava, há séculos não comunicava. Não faltaram profetas para dizer: olha, o que vocês estão fazendo está completamente desvirtuado. Na verdade, eles estavam de novo, né? E agora de novo, né? Eles estavam ganhando na comercialização dos bichos, dos animais que eram oferecidos para tirar o pecado do povo, né? E hoje, de novo, líderes
continuam ganhando dinheiro, fortunas, por causa da demanda que tem o povo. Então, cada um tem a sua razão de ir à igreja, né? Cada um tem a sua razão. Ainda que a Bíblia nos ensine, nos explique qual é essa razão, mas cada um vai formando no coração, né, uma necessidade. E aí, quando orientado por uma liderança, uma falsa liderança, né, vão lá para fazer um bom negócio. Afinal de contas, quem é que não quer fazer um negócio? Você dá R$1.000 de oferta para receber 1 milhão? Até eu que sou bobo faria um negócio desse, ocorre que eu não creio nisso. Percebe? E a quem vai sendo dirigida a fortuna? Então é importante dizer, quem vai encomendar a morte de Jesus? Os pastores da igreja, que eram chamados de sacerdotes. Por quê? Porque ele entra no templo e faz o quê? Vocês simplesmente transformaram o templo, a casa do Senhor, num covil de salteadores, ou seja, ladrões. Está pervertido, completamente pervertido o culto no templo judaico naquela ocasião. Daí Jesus proferiu o que ele proferiu: esse templo será destruído e reconstruído em 3 dias. Por quê? Ele falava do seu corpo. No primeiro dia, ou na sexta-feira, morto, primeiro dia, sexta-feira. E no terceiro dia, domingo, ressurreição. Cumpre-se a profecia. Aí, inaugura-se a nova aliança. Então não comunica mais nenhum tipo de sentido bíblico o sacrifício no sentido de cordeiros, de animais. Mas naquele momento comunicava muito, por quê? Porque os sacerdotes vendiam as pombas, os cordeiros, vendia todo tipo de amuleto que se colocava ali naquele templo, porque acreditava-se de forma mágica, né? Vou lá no templo porque está lá, eu vou receber uma bênção, eu vou ser abençoado, né? Deus vai perdoar os meus pecados, né? Eu vou prosperar. Isso não é novo, né? Isso sempre esteve presente na religiosidade brasileira e também, claro, na religiosidade popular de qualquer país, de qualquer nação, de qualquer tempo, né? Então vou terminar. Jesus entra em Jerusalém para proclamar, sim, que ele é o rei. Só que ele é um rei, né, de um reino que não é feito de ouro e prata, de templos luxuosos e suntuosos. Jesus é um rei espiritual. Ele é filho do Deus que é criador e de um Deus que é redentor. Ele é filho de um rei que, sim, é dono de toda a prata, todo o ouro. O rei Davi diz isso na sua oração, né? Tudo vem das mãos do Senhor. Mas o que fez Jesus naquele momento no templo, ele fez para dizer que ele é um rei espiritual. Aquele que crê nesse rei, né, ainda que morra, viverá eternamente. A nossa glória não é nesse tempo, né? A nossa glória é a glória celestial. Tanto que aí na quinta-feira, a cerimônia linda, vou fazer uma brincadeira com vocês, mas falando sério, o que nessa Semana Santa, o que se faz na quinta-feira? Quem falou lava-pé? Lindo, parabéns, isso aí. Lava-pés. Aí você imagina um rei. Não, eu fico assim, eu fico pensando, Claudinei, assim, a ironia que Deus faz com a gente, ser humano, que acha que é importante, que é poderoso, que é glorioso. A ironia de tudo que eu já falei, as condições em que Jesus nasceu, de Maria, condições financeiras, sociais, sobrenome, né? O lugar em que ele nasce, na Judéia, numa estrebaria, num local reservado para animais, né? E depois, quando ele entra em Jerusalém, de novo ironizando, entrando num jumentinho, coberto o corredor de palmeiras, folhas de árvores, de palmeiras, tudo aquilo, né? E agora, né, mais ainda, né, Jesus na quinta-feira, vou fazer uma pausa para você refletir comigo. Imagina, os pés até hoje, que a gente usa produtos para limpar e tal, lava, põe calçado, põe meia, alguma coisa, mas mesmo assim, a hora que você tira, né, você vai ter, né, ali aquele odor clássico de qualquer pé, né? Se você for observar o pé da rainha, do rei da Inglaterra, ou da Gisele Bündchen, ou seja, pé é pé, gente, né? Tem a ver com a nossa transpiração, tem a ver com uma série de coisas, né? O contato com o chão, enfim. Agora você imagina na Palestina de Jesus, que as pessoas andavam descalças ou mesmo, né, com sandálias feitas à mão, com couro.
em terras empoeiradas, cascalhos, pedregulhos, os pés constantemente feridos, porque andavam muito feridos na poeira, na sujeira. Não era um banho como nós brasileiros de todo dia, né? Eram banhos ocasionais. E de repente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, surpreende aos 12, prepara uma bacia, curva-se perante eles com uma toalha e começa a lavar os pés, né? E aquela reação, até porque já me surpreenderam aqui e pode surpreender mais ainda. De quem era o serviço de lavar os pés das pessoas? Quem fazia isso? Fala, Oscar, quem fazia? Lembra? Não? A quem pertencia, ou de quem era a obrigação de lavar os pés do convidado quando entrava na casa de uma família? Hã? Eu quero a palavra mais forte. Escravo. Por quê? Porque era a pior coisa a se fazer. Além da humilhação de você se curvar, da humilhação de você tocar os pés de uma pessoa, os pés totalmente sujos, né? E uma função feita por alguém que aqui não tinha, desculpa a expressão, não tinha nenhum valor. Porque o importante mesmo era receber na mesa, entendeu? Com vestes de gala e um banquete para comer. Aí era importante. Agora lavar os pés, aí vai Jesus, dona Débora, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tanto é, presbítero Marcos, que a reação de Pedro foi assim, instantânea. Não, Senhor, de modo algum não lavarás os meus pés. Ou seja, isso é humilhante demais. E Jesus fala assim: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Não, então pera lá, então me dá banho. Então, não, banho não precisa, aqui é só os pés. Qual é a mensagem que Jesus está passando? Né? Humildade e o que? Desconstrução de toda essa glória que a gente acha a glória humana. Então Jesus, irmãos e irmãs, na entrada em Jerusalém, humilha a nossa pretensão de grandeza. Ele falou que o maior no reino de Deus é o que serve. Mas o maior no nosso reino é quem? Né? O maior no nosso reino é a gente. Gente com sobrenome, gente com riqueza material, gente com influência política. Esses são os grandes para nós. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos, dona Vilma, entre vós não deve ser assim. Ou seja, entre nós não deve ser assim. Tá? E eu termino. Pode fazer contorcionismo bíblico, imaginativo, para tentar dizer que Jesus era rico e poderoso. Pode fazer o que você quiser, ou quem quer que seja, pode fazer o que quiser sobre contorcionismo bíblico e interpretativo, sobre a origem de Jesus. Mas o que a Escritura diz de forma cristalina é que Jesus sim veio nessas condições. Para quê, pastor? Para nos humilhar e para dizer que o reino de Deus, apesar de toda a criação, de toda a terra, todo o planeta, todo o universo pertencer a Deus, ele veio para mostrar a mesma coisa que tanto Isaías quanto Jó, Deus disse, né? Deus diz assim para Jó quando está reclamando da vida, que tinha ficado muito difícil, e eu também reclamaria, né? Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Quem você pensa que é para debater comigo? Deus falando para Jó. Para Isaías, ele falou sobre Israel. Israel é um vermezinho de Jacó. Israel é um verme. Percebe? Então toda a grandeza de Deus, Deus está dizendo o quê? Apesar de toda a grandeza, todo o poder, né, não há comparação entre Deus e a sua criação, sobretudo o ser humano chamado e criado em imagem e semelhança do Senhor. Então, irmãos e irmãs, nesta semana nós lembramos que o nosso rei não é um rei da terra, é um rei salvador, amém? Não é um rei de glória com prata, ouro e prestígio político, não, é um rei que é capaz de encarnar-se, ir até aquela semana pascal, se oferecer a nós, morrer a nossa morte e na ressurreição dizer que é a primeira ressurreição, é o primogênito da nossa ressurreição. A semelhança do que ressuscitou Jesus, nós também no último dia ressuscitaremos, porque a nossa pátria
é a pátria celestial. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor, por esse momento especial, domingo de Ramos. Graças te damos, Pai, pela mensagem que é cristalina nos evangelhos, que Jesus é o Rei do mundo, Senhor, é o Rei de todos os tempos, do passado, do presente, do futuro. Jesus já era Rei mesmo antes da criação. Vimos isso de forma cristalina, narrado, Senhor, no primeiro capítulo do Evangelho de João, que era o Verbo que estava no passado contigo, Senhor. Verbo encarnado, luz do mundo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e é aquele que também voltará, resgatando, ó Pai, os seus eleitos, proclamando, ó Pai, a tua glória para aqueles que foram lavados, purificados e transformados pelo sangue de Jesus. Permita, Deus, que a tua igreja supere, ó Pai, as corrupções humanas, que o templo e o altar do Senhor sejam de fato e efetivamente dedicados à tua glória e ao teu nome, Senhor. E permita, ó Pai, que nós, povo do Senhor, persevere na fé até aquele último dia. É o que nós te pedimos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos e irmãs.